Olá, muito bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, um domingo, que tenhamos um ótimo domingo de paz, na graça, no amor de Deus, em a família. Estamos aqui nesse dia 31 para mais uma meditação para casais. Vamos iniciar de uma forma diferente, com um louvor de reflexão nessa oração. Ó Senhor, nosso Deus e Pai, Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso respirar, a razão do nosso viver. Meu Deus, não somos nada sem o Senhor. E neste momento nós te pedimos, ó Pai, a bênção na família, no casal. Vem, meu Deus, nos inspirar pelo teu amado Espírito, o Espírito Santo venha fluir tudo aquilo que o Senhor deseja falar e ensinar por meio da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos misericórdia e te agradecemos no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Título do assunto tem em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, que o Salmo 119 diz que é luz para os nossos pés. Salmo 119 diz isso. Vamos para o título desse assunto: Aprendendo a lidar com as circunstâncias na vida a dois. Temos que saber lidar. Uma das coisas principais é saber policiar, saber controlar o espírito e as palavras quando for sair da boca. Pensar. A palavra de Deus diz que o justo, ele pensa no que vai falar. A gente não tem que falar à toa, não, para não... As palavras que sair, que a palavra de Deus diz que quando sai da boca não volta mais. Então, uma flecha lançada, ela não volta mais. Então temos que ter muito cuidado com o que falamos, principalmente na vida a dois, para não magoar quem está do nosso lado. Aprendendo a lidar com as circunstâncias na vida a dois. Vamos falar apenas de 2 tópicos. Vai ser muito simples, muito objetivo essa meditação. Primeira pontuação, ou primeiro tópico. Vamos falar de primeiro tópico. Focando a raiz do problema para solucionar desentendimento, evitar de se alterar os ânimos, pois a palavra dura suscita ira. Provérbio, capítulo 15, versículo 1, fala sobre isso. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Tem que se controlar. Quem tem o Espírito Santo, ele tem domínio próprio, para quando estiver se exasperando, um momento de inquietação ou de meio que turbulento, para um desentendimento, aquele que é moderado, tem o fruto do Espírito, a longanimidade, o autocontrole e domínio próprio. Ele para e controla a situação com a paz e com palavras brandas. E mais, temos que controlar nosso espírito. Provérbio 16, versículo 32 fala sobre isso. Melhor é o paciente do que o valente, e o que controla o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, quando você é sábio, prudente, é uma pessoa que tem o fruto do espírito, você domina o seu espírito num momento turbulento, de desentendimento. Você fica intacto, em paz, sereno e sabe controlar as palavras e fala a palavra dita no seu tempo. A palavra que vai edificar e não
aumentar mais, botar mais lenha na fogueira. Segundo tópico, o que fazer quando um dos cônjuges está agindo de forma que está provocando incômodo ou irritação entre si? Vamos ler, depois vamos ter esse comentário. Vamos ler Efésios 4, capítulo 4, versículo 31 e 32. Novo Testamento, livro de Efésios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos servos de Deus que estavam na cidade de Éfeso. Diz o seguinte: toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Olha só, a resposta aqui é esta: tem um diálogo para se conscientizar que algo precisa ser resolvido para o bem-estar dos dois. Então, a gente não pode, de forma alguma, querer se agitar e viver como a gente falou aqui no livro de Efésios, ficar com ira, se criticando um ao outro. Não, para. Ideal com praticando e tendo a atitude de uma pessoa maleável, uma pessoa com conduta de justiça, uma pessoa que vai ser coerente em um diálogo, ter maturidade para conversar. É isso. Vamos concluindo com as seguintes palavras: quando um dos cônjuges estiver errado, seja humilde e receba a correção. Provérbio capítulo 13, versículo 1 diz isso: o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Todo aquele que é sábio, humilde, ele aceita a correção. Todo que é humilde de espírito, ele recebe a correção. Ele, mesmo estando certo ou errado, ele baixa a cabeça. Tá certo. Desculpa. É isso. A conduta do humilde, ele está sempre atento para receber repreensão. Pois quem é de Deus aceita disciplina. Temos falado isso, que Deus é disciplina. Temos falado muito sobre isso. A conduta de uma pessoa, quando está errado, reconhecer. Quem é de Deus, humilde de verdade, de espírito, aceita a correção. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 7 e 8, que o filho sábio ouve a correção. Provérbio 13, 1. Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Aí, Hebreus 7, 12. Capítulo 12, versículos 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos tem como filhos, mas se estáis sem disciplina, sois bastardos. Então, todo aquele que é soberbo, que não ouve, não obedece a Deus, ele é bastardo, ele é arrogante, ele não aceita a correção, tem que ser do jeito que ele quer. Já humilde de espírito faz toda a diferença, porque ele aprendeu de quem? Do próprio Deus, que o Senhor, o Deus na pessoa do Deus Filho, Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Vamos agradecer a Deus. Ó Senhor nosso Deus, só quem é humilde de espírito, quem tem o fruto do espírito, quem é simples e que reconhece quando está errado e sabe pensar, parar para falar a palavra certa que não vai magoar, uma palavra maleável, uma palavra adoçada, salgada, que edifica. É isso que deve ser a postura e a atitude de a convivência quando tiver um certo desentendimento na vida dois no casal e tanto também em qualquer área da vida, no emprego, em uma
vizinhança, em uma amizade. É isto, meu Deus, que todos nós precisamos entender. Nos ajuda, em nome do Senhor Jesus, para colocar isto em prática. Amém. Ótimo domingo, Deus abençoe todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.